Nessa aula vamos falar sobre o sistema de numeração romano, ok? O nosso sistema de numeração usual, né, e que é aplicado em todos os países, é o sistema de numeração decimal, né, que em aulas anteriores a gente viu que ele tem como base 10 algarismos, ou 10 símbolos que vai do 0 até o 9, ok? Isso seria o sistema de numeração decimal. Aí nessa aula eu gostaria de falar sobre o sistema de numeração romano, ok? Aí primeiro eu vou apresentar os símbolos que são utilizados nesse sistema de numeração, ok? Ele não é muito usado no nosso dia a dia, você utiliza esse sistema ainda para representar a numeração de séculos ou de capítulos de um livro, certo? Tem algumas aplicações ainda, mas no dia a dia quase a gente não utiliza, ok? Mas aí esse sistema de numeração, ele existe, né? Eles aparecem nos livros didáticos e de vez em quando aparecem em provas de concursos, ok? Então vamos falar um pouco sobre esse sistema de numeração. Então, eu vou iniciar basicamente apresentando os símbolos que são utilizados nesse sistema de numeração. Esses símbolos são letras maiúsculas, certo? E essas letras são a letra I, a letra V, a letra X, a letra L, a letra C, a letra D e a letra M, ok? Então esses são os símbolos que a gente utiliza nesse sistema de numeração chamado sistema de numeração romano. E aí eu chamo essas letras de algarismos romanos, certo? Só que aí você vê que a gente tem apenas 7 símbolos. Então será que é possível representar todos os números naturais usando apenas esses símbolos? Aí a gente precisa aprender as regras desse sistema de numeração, ok? Aí inicialmente eu estou apresentando os símbolos do sistema de numeração, tá? Mas a gente precisa saber o valor de cada símbolo, tá certo? A gente precisa saber cada letra dessa vai representar quantas unidades, ok? Aí vamos ver isso numa tabela. E um detalhe nesse sistema de numeração é que a gente não vai ter uma representação para o zero, ok? Vamos à próxima página para eu apresentar uma tabela com os respectivos valores desses símbolos. Então tá aí, ó, no sistema de numeração romano, tá certo? A letra I vai representar o número 1, a letra V vai representar o 5, o X representa o 10, o L 50, o C o 100, o D 500 e o M representa 1000. Tá? Muita gente troca o valor do D e do L. O L é 50 e o D é 500, certo? E o M vai representar 1000. Então você vê que os 7 símbolos que a gente tem nesse sistema de numeração, que são essas 7 letras, elas vão ter esses valores aí, tá certo? Indicado nessa tabela. Aí vejam que se eu ficar somente com essa informação, eu não saberia representar todos os números naturais utilizando o sistema de numeração romano, certo? Eu ficaria limitado somente a esses 7 números aí. Então, por isso que a gente tem que estudar com mais detalhes as regras desse sistema de numeração, tá certo? E uma observação que eu irei fazer, né, antes que a gente finalize essa primeira parte, uma observação que eu vou fazer é que não há uma representação para o zero neste sistema de numeração, ok? Então, a observação é: não há, ou não existe, não há uma representação
não há uma representação para o zero neste sistema de numeração. Então, se eu quiser representar o número natural zero, eu não tenho como fazer isso neste sistema, certo? O mínimo que eu poderia representar seria o número 1, que é pela letra I maiúscula, ok? Então, na próxima aula, a gente vai estudar as regras desse sistema de numeração para aprender a representar qualquer número natural usando esses símbolos que são os algarismos romanos, ok?